bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Desafio Licitações Lucrativas. E para você que chegou aqui sem saber muito bem o que esperar, o que é Álvaro? Quem é o Álvaro, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Álvaro dos Anjos, eu sou o CEO do Siga Pregão. É uma ferramenta que automatiza todo o processo de trabalho de empresas que participam de licitações públicas, que vendem para o governo. E esse desafio aqui é um convite meu para que você consiga faturar alto nesse mercado, ganhar com altas margens de lucro, enfim, colocar a sua empresa ali no rumo, sabe? Quando você consegue bater suas metas de venda, consegue alcançar o seu faturamento. É sobre isso que é o Desafio Licitações Lucrativas. E se você não participa ainda de licitações, se você está começando, está querendo começar a participar nesse mercado, seja bem-vindo. Ao final desse desafio você estará pronto para começar a faturar, vai ter o seu mercado selecionado, vai saber o que deve ser feito para que você consiga já aumentar o seu faturamento, já chegar faturando alto. Agora, se você já participa de licitações públicas, essa é uma oportunidade de você ser desafiado para melhorar o seu processo, atuar de uma forma mais consistente, mais otimizada. E o objetivo é sempre fazer com que a sua empresa melhore a performance. E antes de entrar aqui e explicar o que vai ser esse desafio, eu já quero antecipar que esse desafio tem 3 fases. E é importante que você consiga acompanhar todo o conteúdo. Todo o conteúdo foi pensado estrategicamente para que você consiga faturar alto com licitações públicas. E eu quero te fazer um pedido. Durante esse desafio, nós vamos bonificar os participantes que toparem ali os nossos desafios. Vai ter exercício prático, enfim. E o primeiro desafio que nós colocamos aqui para você, o primeiro combinado, é que você vai postar no seu Instagram, sempre que você estiver utilizando aqui o Siga Pregão, sempre que você estiver colocando em prática os exercícios do nosso desafio, você vai compartilhando e marcando o @Siga Pregão lá no Instagram, para que a gente consiga acompanhar o desenvolvimento e saber quem que está colocando em prática o desafio. E na última fase do nosso desafio, nós vamos beneficiar quem está participando, e quem está compartilhando. Enfim, então durante o desafio não deixe de compartilhar. Se você não segue o Siga Pregão lá no Instagram, já aproveita, entra lá e segue. Então queria pedir que vocês coloquem aqui nos comentários de onde vocês estão falando e também se você já participa de licitações ou se você ainda está começando. Quem já participa, se puder, coloca a sua área de atuação, o seu mercado, para que eu consiga usar como exemplo, tá? Então, eu queria primeiro mostrar aqui o nosso querido Siga Pregão. Depois, eu vou pedir que vocês deem uma navegada. O endereço é www.sigapregão.com.br. Lá você vai entender um pouquinho da nossa ferramenta. Nós vamos usar bastante aqui no nosso desafio o Siga Pregão. E se eu pudesse resumir o Siga Pregão, o que seria, tá? Seria velocidade para você encontrar oportunidades, mais praticidade para você conseguir mapear mercado, conseguir encontrar fornecedores, inteligência para o seu negócio, e isso com certeza vai resultar em mais lucro para a sua empresa. Então depois dá uma navegada, dá uma olhada no que quais são as ferramentas. Durante o desafio nós vamos usar bastante o Siga Pregão. E aí você vai me perguntar: Álvaro, eu ainda não participo de licitação, quero participar do desafio, e eu queria usar o Siga Pregão. Será se é possível eu utilizar durante o desafio? Excelente notícia para você, sim! Então, para esse desafio, para que ele seja efetivo e que você, independente se você está começando ou se você já participa, para que você consiga ter os resultados, fazer os exercícios práticos que eu vou colocar aqui para vocês e participar de uma forma completa do desafio, nós vamos dar até 7 dias de bônus gratuito para que você possa utilizar a ferramenta no decorrer do desafio. Então hoje é o primeiro encontro do desafio, você vai ter a oportunidade de resgatar o Siga Pregão por 7 dias gratuitos. Amanhã, na aula de amanhã, nosso segundo encontro, você vai ter a oportunidade de resgatar por 6 dias, por 5 dias no dia seguinte e assim até o último dia do nosso desafio, que vai ser na semana que vem. Então daqui a pouquinho eu vou compartilhar o calendário com vocês, só para que vocês sejam prontos, mas daqui a pouco nós vamos colocar aqui nos comentários e nós também vamos enviar no seu e-mail e lá no grupo de WhatsApp aqui do desafio o link para que você resgate gratuitamente o seu bônus até a fase final, a terceira etapa do desafio, tá?
Então vamos lá, dito isso, eu queria falar um pouquinho sobre mim, né? Quem sou eu para estar falando de licitações públicas? Meu nome é Álvaro dos Anjos, eu sou o CEO do Siga Pregão, que é uma ferramenta, a maior ferramenta do mercado, que é baseada na nossa metodologia. Nós trabalhamos com licitações públicas, temos uma empresa familiar, meu irmão Rodolfo dos Anjos, não sei se você já ouviu falar, mas nós temos uma empresa que atua há 20 anos com licitações públicas e também temos uma carteira com dezenas de clientes para a qual nós prestamos serviço de gestão de licitação. Ou seja, eu faço a licitação para os meus clientes e entrego resultado para eles. E com esse resultado eles me remuneram com uma comissão, enfim, com um valor fixo ali por mês. Tá? Então é o modelo de negócio que nós vamos falar um pouquinho mais do desafio. Mas o fato é que nós estamos há 20 anos nesse mercado acompanhando dezenas de empresas, clientes, participando ativamente todos os dias e também acompanhando os milhares de assinantes aí do Siga Pregão que todos os dias utilizam essa ferramenta incrível para alavancar seus resultados. Dito isso, eu quero falar um pouquinho para vocês da estrutura do nosso desafio. E como é que vai funcionar o nosso desafio? O nosso desafio, ele vai ter 3 fases. A fase 0, que começa hoje. A fase 1, que vai começar na aula 4. A fase 0 vão ter 3 aulas, tá? A de hoje e mais 2 aulas. A fase 1 vão ter 2 aulas e a fase 2, tá? Que vai ser um encontro onde nós vamos terminar todo o desafio. E é importante você saber que durante esse desafio, é importante você estar compartilhando lá no Instagram, marcando, porque quem for participando, e é uma forma de nós acompanharmos que você está botando em prática, com certeza vai ter mais resultados e mostrando para a gente que você está comprometido, você vai ter a oportunidade de estar mais próximo, né, de tirar suas dúvidas, enfim, de participar ali de um bate-papo. Então participe, pode ter certeza que você vai sair ganhando. Então a nossa fase 0 é uma fase teórica. Na fase 0, são 3 aulas, tá? Na aula 1, que é a de hoje, eu vou falar sobre o diagrama de convergência de mercado. O diagrama de convergência de mercado é uma forma de você escolher quais os melhores mercados a sua empresa deve atuar, ou então, né, se o mercado que você atua hoje, ele é o melhor mercado para você atuar. Então, vamos supor que hoje você já tem um negócio e você está tentando ganhar dinheiro nesse mercado que você atua. Será que ele é o melhor mercado? Talvez não. E você está gastando tempo, gastando energia, tentando ganhar dinheiro naquele mercado. E, na verdade, se você pivotar, se você mudar um pouco, né, o nicho de atuação, você tem resultados muito maiores. Como que você descobre isso? Através do diagrama de convergência de mercado. Na aula 2, eu vou falar sobre o processo de trabalho ideal. Não faz sentido, tá, você escolher o seu mercado se você não tem uma forma de trabalho organizada, se você não tem metas definidas, se você não tem um planejamento. Então, na aula 2, nós vamos falar sobre como que você vai organizar o seu processo e qual que é o processo que você deve seguir para conseguir faturar alto nesse mercado. Não esquece de ir colocando aqui nos comentários. Pessoal, sempre que der, coloque aqui nos comentários áreas de atuação, qualquer dúvida, vai colocando aqui. Daqui a pouquinho o meu time vai mandar o link para você resgatar o Siga Pregão para participar de forma completa desse desafio. Na fase 3, é importante lembrar, na fase 3 só vai participar quem tiver com o Siga Pregão. Não faz sentido você participar de um desafio, assistir todas as aulas sem botar a mão na massa, sem ter a prática, tá? Então só vai para a fase 3 quem tiver com a assinatura ali, ou assinante ativo do Siga Pregão, ou então tiver resgatado esse bônus aí de até 7 dias, né, para o nosso desafio. Então na aula 2 eu vou falar sobre o processo de trabalho, na aula 3 eu vou falar sobre o funil de licitação. Hoje, quem quer ganhar dinheiro com licitações públicas não pode seguir a estratégia que seguia antigamente. No passado, ganhava-se muito dinheiro simplesmente participando e, enfim, tinha muita gente despreparada, muito pregão ali deserto. Acontece que hoje o jogo mudou. Para você ganhar dinheiro, você tem que entender que você precisa seguir um funil de licitação. E por que isso? Porque tem muitos aventureiros, muitos empresários que estão nesse mercado sem saber fazer uma composição de preço, sem fazer um mínimo de um planejamento estratégico do seu negócio e está participando de qualquer jeito e bagunçando
o processo licitatório. Então, para evitar que você participe e não tenha resultado, sinta aquela frustração, sabe? Você tem que seguir um funil. Então, na aula 3, eu vou explicar todo o conceito por trás do funil de licitação. Então, a fase 0 é uma fase teórica, tá? Então, eu vou trazer muita teoria que você vai precisar para participar da fase 1. A fase 1 é uma fase prática. Na fase 1, você vai ter que utilizar o Siga Pregão, por isso que é importante você resgatar hoje, se você não é assinante. Se você já é assinante, já utiliza o Siga Pregão da forma que você já está habituado. Então, na fase 1, nós vamos ter a aula 4, onde nós vamos escolher os melhores mercados para atuar, e cada um aqui vai ter o seu mercado. Porque vocês vão ver no diagrama de convergência de mercado que cada um de vocês aqui vai escolher uma área de atuação. E está tudo bem. Então, baseado no mercado que vocês escolherem, lá na aula 4, nós vamos escolher na prática, nós vamos ver a teoria da fase 0 sendo colocada em prática lá na fase 1. E na aula 5, nós vamos analisar o mercado, na vera mesmo, para valer, tá? E vamos definir uma estratégia de participação. Então, ao final da fase 1, que é uma fase prática, você já vai saber como escolher mercado, você já vai saber como analisar de forma estratégica uma licitação, uma área de atuação, enfim, você vai estar pronto para a fase 2 do nosso desafio. E lá na fase 2 vai ser tudo ao vivo, mão na massa, ganhando dinheiro de verdade. Lá na aula 6 nós vamos fazer tudo ao vivo, vamos mostrar para vocês, vão ter a oportunidade de conversar. Lógico, quem for compartilhando no Instagram, né, vai ter a oportunidade de conversar ali, tirar suas dúvidas, vai ser uma aula incrível. Então esse desafio foi feito para que você saia pronto para ganhar dinheiro de verdade com licitações públicas. Vai colocando nos comentários, preparados? Posso começar aqui o desafio? Não deixe de compartilhar esse desafio com outros empresários, outros empreendedores que você conheça. É um desafio gratuito, né? Vai ser muito legal, vocês vão ter a oportunidade de resgatar um bônus do Siga Pregão para participar efetivamente. E no final vocês vão estar prontos para ganhar dinheiro, tá? Então vamos lá, vamos começar. E eu quero começar esse desafio trazendo uma teoria que ela é inédita. Nunca vi ninguém falar sobre o diagrama de convergência de mercado. E se você entender esse conceito, é importante você prestar muita atenção, tirar as distrações, tá? Não é porque é gratuito que você não vai estar focado aqui, esteja presente, participe e entenda esse diagrama. Se você entender esse diagrama, ele pode significar mudança de rumo aí na sua empresa, no seu negócio atual. Pode significar você já começar escolhendo o melhor mercado. Toda a teoria por trás aqui é uma teoria que está embasada, tá, na prática de mercado, no dia a dia. Tá? Nós participamos de licitação diariamente e essas análises é o que nós fazemos aqui na nossa empresa. Beleza? Então presta muita atenção. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Meu time vai estar acompanhando e daqui a pouquinho nós vamos mandar aqui o link para que você resgate o Siga Pregão e já comece a utilizar. Então vamos lá, vamos começar aula 1, diagrama de convergência de mercado. O diagrama de convergência de mercado, ele é baseado em 4 vertentes, 4 pilares, tá? 4 vertentes, que eu vou chamar de vertentes aqui, que você precisa analisar de forma que você descubra quais são os melhores mercados para você atuar. Muitas empresas, quando vão participar de licitações públicas, vão começar, como que elas começam, né? Vamos supor que tem uma papelaria e eu queira começar a participar de licitações públicas. E aí eu vou pensar, poxa, eu vendo papel na minha papelaria. E o papel, eu tenho meus fornecedores, todo órgão público vai precisar de papel. É uma linha de pensamento. Normal, tá certo? Acontece que papel talvez não seja o melhor mercado para se atuar com licitações públicas. Vai depender de quê? Vai depender dessas 4 vertentes. Você tem que entender que essas vertentes elas vão direcionar o seu negócio ou para você focar ainda mais onde você atua ou até mesmo para mudar de negócio e mudar de área de atuação. É importante também
Aí você deve perguntar, poxa, mas a minha empresa pode vender de tudo? Depende. A sua empresa pode vender o que tem no contrato social, os quinais, né? Quais são os códigos de atuação dela. Então, se a sua empresa hoje tem poucos quinais, uma coisa que nós aconselhamos que você pode fazer é acrescentar dezenas de novos quinais genéricos aí no seu contrato social, de forma que você esteja pronto para participar do maior número de licitações possível. Por que nós insistimos isso e nós chamamos isso de empresa genérica? Porque para uma empresa, você que é empresário, você sabe que o que sobra no final do mês é o lucro, né? O lucro é o que sobra das vendas. Você faz vendas, tem seu custo, sobra-se ali o lucro. Então, se você não vende, você não tem lucro. Se o seu ramo de atuação ele não é lucrativo, a sua margem de contribuição é pequena, é baixa, pode ser que sobre pouco lucro. E esse é o problema das empresas. O que é o ideal? Qual que é o mundo perfeito? O mundo perfeito é onde você consiga atuar, consiga faturar, e esse faturamento, essas vendas que você realiza todos os meses de uma forma previsível, faça sobrar um lucro maior do que os seus custos, maior do que o seu planejamento. Por isso que é importante você entender essas 4 vertentes aqui do nosso diagrama de convergência de mercado. Então vamos começar aqui por baixa participação. Você concorda comigo que se conseguisse atuar em um mercado que só tivesse você, não seria muito legal? Coloca aqui nos comentários. Não seria legal? É óbvio, né? Imagina você entrando no mercado de utensílios domésticos e só você aparecesse na hora da licitação. Ia ser maravilhoso. Você ia ganhar sem ter que baixar o seu preço, com uma margem de lucro excelente, e isso ia ser muito bom para você. Então, baixa participação pode ser uma vertente interessante para você participar. Ora, talvez hoje o mercado que você atue não seja um mercado de baixa participação, mas seja um mercado onde você tem ali um concorrente, 2, 3 concorrentes e está tudo bem. Até 3 concorrentes é muito saudável. Agora, se você está no mercado que toda licitação que acontece tem lá 30 empresas participando, 50 empresas participando, você concorda que esse mercado não é um mercado ideal para você estar atuando? Então, baixa participação é uma vertente que você deve analisar. Ah, como que eu faço isso? Calma, que nós estamos primeiro na fase 0, aqui é uma fase teórica, tá? Eu estou explicando a teoria. Na fase 1, nós vamos entrar na prática. Vocês vão ver isso tudo na prática. Por isso é importante você resgatar o Siga Pregão, caso você não seja assinante. E se você for assinante, você sabe que lá no Siga Pregão você consegue fazer tudo isso aqui, todas essas análises. No final do desafio, você vai saber fazer tudo isso usando o Siga Pregão. Então, baixa participação é uma vertente que você deve analisar. Uma segunda vertente que você precisa analisar é potencial financeiro. O que seria esse potencial financeiro? Vamos supor que a sua empresa hoje seja uma empresa de médio porte e que os custos fixos da sua empresa hoje são na casa de 100 mil reais. E você precisa todo mês fazer sobrar 100 mil reais para que você consiga fechar ali os seus custos. Só que para sobrar 100 mil reais, você deve ter um faturamento muito maior todos os meses, porque faturamento não é lucro. Você fatura, né, e parte daquele seu faturamento é lucro. Então, se você não está no mercado que tenha potencial financeiro, talvez esse mercado que você esteja atuando, ele não pode contribuir para você, todos os meses, garantir o seu faturamento. Então, muitas vezes você hoje está atuando no mercado e você fala, poxa, eu vendo copo, mas nem todo dia sai copo. Vendendo copo, eu não consigo ter o Prolabore que eu desejo. Eu não consigo participar efetivamente de copos, de pregões grandes de copo, porque não saem. Sai um, sai outro. O mercado pode até ter baixa participação, mas ele não tem potencial financeiro para fazer com que a sua empresa consiga ter o faturamento necessário. Então, o potencial financeiro é uma segunda vertente que você deve analisar naquele mercado que você deseja atuar. Uma terceira vertente é a disponibilidade de fornecedores.
Aqui eu trago muito o exemplo do micro-ondas. Eu gosto do micro-ondas, por quê? Porque o micro-ondas ele é muito emblemático. Todo mundo que está começando no mercado de licitações públicas, né, quer começar por um mercado que seja fácil. E aí quando eles veem uma dispensa de licitação, ou até mesmo um pregão eletrônico que seja para micro-ondas, ele pensa, poxa, micro-ondas é tranquilo. Eu sei onde vende micro-ondas. Eu consigo distribuidor para micro-ondas. E realmente é muito fácil, é muito tranquilo. Mas qual que é o problema, né, do micro-ondas? Porque são poucos fabricantes. Então nós temos ali, sei lá, 5 fabricantes de micro-ondas e o órgão querendo comprar micro-ondas. Micro-ondas é um produto fácil de ser vendido, de ser entendido. Ou seja, vocês vão ter muitas empresas cotando com as mesmas 5 marcas, disputando uma mesma licitação. Muita gente, poucos fornecedores com o interesse comum em vender para o governo. O que vai acontecer? Guerra de preço. Guerra de preço. E aí você fala, poxa, eu não entendo como que o pessoal está baixando o preço. Não está baixando o preço porque junto ao amadorismo de muita gente que não sabe nem fazer uma composição de preço correta, junto com um mercado que é fácil de atuar, com poucos fornecedores. Está todo mundo ali cotando nos mesmos 5, nos mesmos 3 fabricantes. A chance de você ganhar dinheiro nesse mercado é baixíssima. A não ser que você jogue o jogo do preço. Mas quem nos acompanha sabe que nós somos contra você baixar preço. Nós somos a favor de você ganhar dinheiro com boas margens de lucro, respeitando a sua margem de lucro, trabalhando de forma estratégica. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui nos comentários, tá, o link para você resgatar o Siga Pregão, para você participar efetivamente aqui do nosso desafio. Lembrando, nós estamos aqui na fase 0, uma fase teórica, tá? Então, não deixe de convidar aquele empresário amigo seu que quer empreender. E a quarta vertente que você deve prestar muita atenção antes de escolher um mercado de atuação é o alinhamento estratégico. O que é o alinhamento estratégico? Vamos supor que hoje você tem aí na sua empresa, você montou uma empresa genérica. E aí você viu uma baita de uma oportunidade que vai acabar deserto. Né? Lá no Siga Pregão tem alguns filtros que você vai aprender a usar no decorrer do desafio, que ele traz licitações que estão prestes a acontecer, que não tem ninguém participando. E ali você vai encontrar algumas oportunidades que estão desertas, vão acabar desertas, justamente porque empresas não estão alinhadas de forma estratégica com aquele mercado. Por exemplo, trator. É muito comum, né, ter pregão de trator, de colhedeira, equipamentos agrários, né, para o campo, enfim, que acabam deserto ou tem baixíssima participação. Por quê? Porque nem todas as empresas que estão nesse mercado são desse segmento de trator. Então, o alinhamento estratégico dessas empresas não está aderente a esse mercado de trator. Então, o mercado de trator, se você for analisar, você vai ver que é um mercado que tem baixíssima participação, é um mercado muito grande, as licitações são de alto faturamento e tem poucas empresas, porque no Brasil tem poucas empresas que estão nas licitações que participam desse mercado. Então, o alinhamento estratégico ele é muito importante para você olhar. Por exemplo, será se eu, que nunca vendi trator, consigo ganhar uma licitação de trator? Aí você para perguntar assim, poxa, mas eu nem sei aonde compra trator. Eu nem sei, né, a quem procurar. Eu nem sei se precisa de algum registro. Eu não sei nada de trator. Eu não estou alinhado estrategicamente. A minha empresa não está alinhada estrategicamente com esse segmento. Então, quando você for escolher o mercado, não basta olhar a sua baixa participação, a disponibilidade de fornecedores, né, o potencial financeiro. Você tem que ver se está alinhada também de forma estratégica com o seu negócio. Então, essas 4 vertentes, você tem que entender, né, que elas existem. E quando você for escolher o mercado para disputar, você tem que levar em consideração essas 4. E presta muita atenção agora que eu vou entrar numa parte mais técnica, tá? Eu vou juntar essas 4 vertentes e vocês vão entender exatamente o que vocês precisam fazer para escolher os seus mercados de atuação. É importante vocês irem comentando aqui nos comentários, tá? Qual mercado vocês vão participar, para se der, eu uso como exemplo aqui no nosso diagrama, tá bom?
Não esquece de tirar foto, coloca você assistindo essa live, marca lá no Instagram, no Siga Pregão, marca lá, @Siga Pregão, nós vamos acompanhar e quem estiver participando do desafio, é importante resgatar, né, o bônus, quem estiver participando ativamente vai ter a oportunidade de conversar, de trocar uma ideia lá na fase 2 do nosso desafio. E na fase 2, lembrando, tá, só vai participar quem estiver com a assinatura ativa ou então tiver resgatado o seu bônus aí de até 7 dias. Então daqui a pouquinho, quando terminar essa aula, não deixa de ir lá e resgatar. Então vamos lá, presta atenção que agora é uma parte mais técnica. Quando você for participar ou escolher um mercado, você deve fazer a junção dessas 4 vertentes de forma que você consiga descobrir alguns mercados. E para o nosso exercício, eu trouxe aqui alguns mercados de exemplo, tá? Então, eu coloquei o mercado de trator, coloquei o mercado de veículo, coloquei o serviço de buffet, maravilhoso, serviço de organização de evento, camiseta, sapato, medicamento, material hospitalar, caneta, martelo, ração animal e papel A4. Lembrando que nessa fase mais teórica, eu não vou entrar a fundo, tá, no mercado, não vou abrir pregão agora, eu só vou fazer isso na fase 1 do nosso desafio. Na fase 0, eu estou mais na teoria, então é importante você entender a teoria, resgatar o bônus do Siga Pregão, para que você consiga lá na fase 1 já botar em prática do jeito que eu vou ensinar aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui com o nosso mercado de trator. O nosso mercado de trator, deixa eu puxar aqui o nosso mercado de trator, ele é um mercado de baixa participação. Ou seja, é um mercado que está alinhado com a vertente da baixa participação. Muito interessante. Como que eu sei disso? Lembrando que essa aula é uma aula teórica, tá? Então eu sei porque eu já estou nesse mercado há muito tempo, mas na fase 1 do desafio você vai aprender a fazer isso analisando o mercado, estudando, tá? Então fica tranquilo. Então o mercado de trator, ele é um mercado que está alinhado a essa vertente de baixa participação. Eu sei que o mercado, uma licitação quando é publicada de trator, aparecem ali 3 empresas, 2 empresas. Ah, então quer dizer que todas vão ter 3? Não. Né? Algumas licitações vão ter mais, sim. Mas na média, é um mercado que tem baixa participação. Interessante. Ah, então quer dizer que é possível descobrir esse mercado? Sim, é possível utilizando o Siga Pregão. Sem o Siga Pregão, eu particularmente não sei como fazer isso. Aliás, até sei de forma manual, mas isso vai dar um trabalho tão grande. Com o Siga Pregão, com 3 cliques, você vai ver que consegue fazer isso aí. O mercado de trator também está alinhado com a vertente de potencial financeiro. Como que eu sei disso? Porque um trator, ele custa uns 300 mil reais, 400, 1 milhão de reais. Então, as licitações de trator costumam ser licitações grandes, de 500, de 1 milhão, ou até mesmo de múltiplos milhões de reais. Então, mesmo com baixa participação, nós temos um alto potencial financeiro. Interessante. Vamos analisar agora o mercado de trator do ponto de vista aqui da vertente de disponibilidade de fornecedores. E aí vocês vão ter que acreditar em mim, porque nessa parte teórica nós não vamos usar o Siga Pregão ainda, mas lá no Siga Pregão vocês vão ver que tem pouca disponibilidade de fornecedores para trator. Então nós temos ali 3, 4 no máximo ali fornecedores disponíveis por licitação. Tem licitação que vai ter escavadeira, tem licitação que vai ter carregadeira, máquina de empilhar, paletizadora. Dependendo do tipo de trator, e quando eu falo trator, todos esses mecanismos aí, né, de maquinários pesados, tá, estão englobados, eles têm uma baixa disponibilidade de fornecedores. Ou seja, quem for participar, apesar de poucas empresas, vai estar cotando o preço com o mesmo fabricante. Então a chance de você entrar numa licitação e você encontrar os mesmos fabricantes vendendo ali
revendedores do mesmo fabricante são muito grandes. E aí ganha quem fez a melhor negociação, ganha quem baixa mais o preço, enfim. Nesse quesito, nessa vertente de disponibilidade de fornecedores, o mercado de trator não é atrativo. Então eu vou deixar em branco. E em relação ao alinhamento estratégico, a minha empresa, particularmente, não atua nesse segmento de trator. Nós nunca vendemos trator, não entendemos de maquinário e não está na estratégia do nosso negócio, por enquanto, atuar no mercado de trator. Ou seja, o mercado de trator não está alinhado estrategicamente com a minha empresa. Então, eu tenho, resumindo, o mercado de trator em duas vertentes no meu diagrama de convergência de mercado. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Eu vou, então, juntar essas duas vertentes, de forma que o trator esteja aqui no meio. Ou seja, o meu trator, o meu mercado de trator, ele está alinhado com baixa participação e também com alto potencial financeiro. Mas ele não está alinhado com a vertente alinhamento estratégico do meu negócio e com a disponibilidade de fornecedores. Entenderam? Coloca aqui nos comentários se vocês entenderam. Eu fiz bem lentamente para que vocês entendam o conceito. Quando vocês estiverem usando lá na fase 1 o Siga Pregão, vocês vão ver que é bem tranquilo fazer toda essa análise. Por enquanto está mais na teoria, que é a finalidade aqui da fase 0 do nosso desafio. Agora, nós vamos para um próximo mercado. Vai colocando aqui nos comentários o mercado de vocês. Nós vamos agora para o mercado de veículo. Veículo de polícia, pode ser ambulância, pode ser carro para, enfim, para os ministérios, para os órgãos, para as repartições, prefeituras, todas utilizam veículo. Veículo é um mercado que já não tem baixa participação, não está alinhado com baixa participação. Por quê? Porque já tem uma quantidade maior de empresas de concessionárias de veículo. E essas concessionárias de veículo, elas costumam participar de licitações públicas. Não é um mercado que você vai se deparar com 40 empresas disputando, 30, não. Mas vai se deparar com 5, com 8 empresas ali disputando. Então, veículo é um mercado que não está alinhado com a vertente de baixa participação. Mas veículo está alinhado com a vertente de potencial financeiro. As licitações de veículo, assim como a de trator, são licitações que passam os milhões de reais. Um veículo, quando é adquirido, com certeza ele passa dos 100 mil reais. Então, às vezes, se você quer um faturamento médio ali de 200 mil, vendendo o veículo, você consegue o faturamento desejado para o seu negócio. Lembrando que quando eu falo em potencial financeiro, você tem que pensar na sua meta de faturamento mensal. Se a sua meta de faturamento for 50 mil reais, o potencial financeiro do veículo é muito bom. Porque com um único veículo você ultrapassa várias vezes a sua meta. Com um único veículo vendido. É assim que você deve pensar. Em relação à disponibilidade de fornecedores, nós temos vários fabricantes de veículos, nós temos várias concessionárias de veículos que estão revendendo, apesar de ser o mesmo veículo, são concessionárias que muitas vezes estão dispostas a dar um desconto. Estão com o estoque parado lá no pátio e vão fazer um valor menor para a sua empresa, enfim. Então, o veículo também está alinhado com a vertente de disponibilidade de fornecedores. Então, o veículo está tanto no potencial financeiro quanto na disponibilidade de fornecedores. E no meu caso, o veículo, eu nunca vendi veículo também. Não sei se precisa de alguma autorização. Não entendo desse mercado de veículo para começar a atuar. Enfim, mas o veículo está tanto em potencial financeiro quanto disponibilidade de fornecedor, mas não está alinhado estrategicamente com o meu negócio. Olha o que eu vou fazer agora.
Eu vou pegar a disponibilidade de fornecedor e vou juntar aqui. Então, nós temos o veículo tanto no círculo de potencial financeiro, quanto no disponibilidade de fornecedores. Mas ele não está na vertente de baixa participação, ou seja, o meu veículo ele tem que ficar aqui, aonde tem o cruzamento do potencial financeiro com baixa com disponibilidade de fornecedores. Então, esse é o meu desenho para veículo. Ele está no quadrante verde e também no quadrante verde não, na nossa vertente verde, quanto também na nossa vertente azul, mas não está na vertente amarela. Ou seja, nós temos uma área onde as três estão em conexão, mas o veículo não se encaixa nesse segmento. Entenderam? Parece ser um pouco complexo, mas nós estamos na teoria. Depois vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Agora, nós vamos para um outro mercado. Vamos analisar o serviço de buffet. Serviço de buffet, ele é muito legal, muito legal. É uma área bastante interessante de atuar. Temos muitos clientes aqui na empresa, muitos não, temos alguns clientes, né, que prestam esse serviço de buffet. E eu já consigo falar para vocês que o serviço de buffet ele não está alinhado com a vertente baixa participação. Geralmente tem uma quantidade boa de participantes, né, porque afinal de contas serviço de buffet é um serviço, tem muitas empresas que trabalham nesse segmento, só que é um segmento que a margem de lucro costuma ser muito alta. Né? Então tem muita coisa envolvida, tem o salgado que você serve, tem os garçons, a composição de preço envolve muitos itens. Então, ele não é um item de baixa participação. Tem muitas empresas que desejam atuar nesse mercado. Mas o serviço de buffet, ele tem um bom potencial financeiro. Tem licitações de buffet que ultrapassam até mesmo R$1 milhão. Para fazer buffet em evento, né? Evento dos órgãos públicos, todo órgão público vai contratar o serviço de buffet. Em relação à disponibilidade de fornecedores, o serviço de buffet também está presente nessa vertente. Então, ele está no potencial financeiro e também está na disponibilidade de fornecedores. Afinal de contas, você mesmo pode fazer a fabricação do produto, você faz o salgado, você contrata uma pessoa que não tem nome ainda, que faz um salgado gostoso, você consegue até mesmo ir lá e servir o buffet, você não precisa contratar um garçom. Então você consegue manipular o serviço de buffet de forma que você fique competitivo. Então você não tem problema de fornecedores. Então a vertente de disponibilidade de fornecedores está bem alinhada aqui. E a minha empresa não tem problemas, quando eu falo minha empresa, entenda a sua, tá? Não tem problemas nenhum de atuar no serviço de buffet. Afinal de contas, né, conheço empresas que participam, posso pedir uma ajuda, um apoio, e o meu serviço de buffet está alinhado a 3 vertentes: potencial financeiro, disponibilidade de fornecedores e também alinhamento estratégico à minha empresa, ao meu negócio. Então, o serviço de buffet está em 3 vertentes. E aqui entra, olha só o que eu vou fazer agora, presta atenção. Eu vou excluir daqui. Vou juntar o serviço de buffet aqui na nossa, vou tirar um pouquinho o veículo, aqui no nosso diagrama. Tá? Então aqui você consegue ver o nosso diagrama de convergência de mercado. O serviço de buffet está alinhado tanto ao potencial financeiro, quanto ao alinhamento estratégico, quanto à disponibilidade de fornecedores. Ou seja, o serviço de buffet está nessas 3 posições aqui. Nessas 3 posições. Então, o meu veículo está mais ou menos por aqui, né? O meu serviço de buffet está alinhado em 3 posições. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Sempre que
um item de mercado estiver alinhado a 3 vertentes ao mesmo tempo, esse item é importante para você participar. Sempre que um item que você estiver analisando estiver alinhado a 3 vertentes do nosso diagrama de convergência de mercado, ele é um item que você deve escolher participar. Tá? Então, vamos supor que... vamos analisar um outro mercado. Tá? E é importante você ver que os 4 juntos, eles vão formar algumas áreas onde apenas 2 estão interligados. Tem áreas onde 3 vão estar interligadas, nesse caso essa azul clara tem 3 áreas interligadas, essa outra aqui tem mais 3 e essa aqui mais 3. Então este miolo aqui é onde você deve focar. Qual que é o melhor mercado para minha empresa atuar? Na que tiver aqui no centro, tá? Então sempre que você encontrar um mercado que esteja nas 4 vertentes do diagrama, são mercados que você deve focar. São mercados que você concilia baixa participação com potencial financeiro, com distribuidor, com disponibilidade de fornecedor e com alinhamento estratégico com o seu negócio. Então, quais são os mercados que você deve buscar participar? Na que tem as 4 vertentes. Qual que você pode participar diariamente também? Aqui tem pelo menos 3. Se tiverem apenas 2, você pode tirar. Então, veículo não faz sentido, nem trator. Dessa forma, você vai filtrando e escolhendo os segmentos de mercado que a sua empresa tem alinhamento estratégico, que você consegue fornecedor e que você consegue bater as suas metas de venda. Se eventualmente você conciliar isso com uma baixa participação, você descobriu um nicho de mercado que você deve explorar. Entendido? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse diagrama de convergência de mercado. Eu vou fazer mais um exercício com esses mercados que eu separei, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Então eu tenho alguns outros mercados que eu vou fazer uma análise rápida, aí eu não vou ser mais tão detalhista, tá? Eu vou direto onde eu acredito que se encaixe. E na fase 1, você vai aprender a fazer isso na prática usando o Siga Pregão. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o serviço de organização de eventos. Serviço de organização de eventos também é um segmento muito interessante. Só que ele não está alinhado com a vertente baixa participação. Ele está sim alinhado ao potencial financeiro. Está alinhado na minha empresa ao alinhamento estratégico, porque eu posso participar de serviço de evento tranquilamente. E também não tem problemas de distribuidores, tá? Tem alta disponibilidade de fornecedores. Por que isso? Porque o evento, você pode locar uma estrutura com uma pessoa, ou com outra. Você pode mandar fabricar no serralheiro. Enfim, você consegue estruturar uma empresa de eventos, tá? Lógico, você tem que ter alinhamento estratégico. Se você não gosta de evento, se você não tem paciência, se você não gosta de contratar pessoas, você não coloca no alinhamento estratégico. Preste muita atenção. O alinhamento estratégico seria algo alinhado com o que você gosta, que você tem prazer de fazer, você como empresário. Se você não gosta de ter que contratar pessoas, tem medo de receber um processo trabalhista, enfim, não está alinhado com um tipo de contratação, você pode ignorar qualquer tipo de serviço. Toda vez que tiver serviço envolvido, vai exigir que pessoas trabalhem. Você vai ter que contratar pessoas ou você mesmo pode ir lá e prestar o serviço. É importante fazer isso. Então vamos lá. No nosso caso aqui, o serviço de organização de eventos também ficou dentro de três vertentes. Então eu vou escolher aqui atuar. Camiseta. Camiseta não tem baixa participação. Tem alto potencial financeiro. Com a minha empresa não tem alinhamento estratégico. E também, já em relação à disponibilidade de fornecedores, tem um bom relacionamento, uma boa disponibilidade, porque você pode conversar com uma costureira, você tem mini fábricas de camisetas que estão espalhadas, enfim. No nosso diagrama aqui, no meu caso, que não está alinhada com
de forma estratégica com a minha empresa, não faz sentido eu manter camiseta. Então eu vou tirar a camiseta do meu mercado. Sapato, mesma coisa. Alto potencial financeiro, tem alinhamento estratégico e tem disponibilidade de fornecedores. Sapato eu gosto, mas só que sapato não tem baixa participação. Porque como tem alta disponibilidade de fornecedores, muitas empresas conseguem distribuidor, conseguem cotar preço, conseguem, enfim, um fornecedor para participar. Então, tem muitas empresas que participam. Quando eu falo muitas, entenda mais de 5, tá? Não quer dizer que é muito. 5 até 5 ainda está ok. Para quem participa, tem um negócio tradicional, sabe que o mercado tem muito mais que isso de concorrente. Mas no mundo das licitações, entenda que até 5, né, essa baixa participação, acima de 5 já fica uma concorrência maior. Talvez você tenha que usar mais de estratégia. Então, no sapato, no meu caso aqui ficou com 3 vertentes, eu vou deixar aqui no meu diagrama. Medicamento. Medicamento é um mercado de baixa participação. Por quê? Porque ele tem uma barreira de entrada. Para vender medicamento, a sua empresa vai ter que ter um registro na Anvisa. Né? Tem uma complexidade, você tem que ter um responsável técnico, farmacêutico. Então é um item de baixa participação. Só que ele é um item de alto potencial financeiro. Ele é um item que tem alta disponibilidade de fornecedores. E ele é um item, aqui no nosso caso, a nossa empresa aqui, que está alinhada estrategicamente. Ou seja, medicamento está bem no centro. Medicamento, aqui na nossa empresa, está nas 4 vertentes. Ela tem baixa participação, potencial financeiro, alta disponibilidade de fornecedores e está alinhada com a nossa empresa. Aqui, esse mercado de medicamento, de material hospitalar, ele é tão grande e tem tanta oportunidade que faz sentido você analisar com muito carinho. Só que ele tem uma barreira de entrada maior, tem que tirar a Anvisa, responsável técnico, isso exige um custo, um investimento e demora para você conseguir tirar a Anvisa. No nosso caso aqui, nós abrimos uma empresa só para participar de medicamento. Então nós temos algumas empresas participando de licitação no nosso grupo, e uma delas é só nesse segmento. Por isso que ela está aqui no nosso centro. Esse mercado, para a gente, ele é maravilhoso. Vamos pegar agora material hospitalar. Material hospitalar, a mesma coisa. Alto potencial financeiro, baixa participação. Por quê? Porque a barreira de entrada é alta, tem que ter Anvisa. Alta disponibilidade de fornecedores e está alinhado estrategicamente com o meu negócio. Então, o material hospitalar está bem no centro do meu diagrama de convergência de mercado. Então eu tenho 2 mercados principais aqui. No meu caso, cada empresa vai ter o seu mercado. Se você atua na área de alimentos, se você atua na área de construção civil, se você atua com fornecimento de materiais para reforma, enfim, cada um vai ter que fazer o seu exercício utilizando o Siga Pregão. Se você não é assinante, você vai conseguir resgatar o bônus de até 7 dias para que você aprenda a fazer isso na prática, tá? Nós estamos na teoria, mas na fase 1 nós vamos entrar na prática. Vocês vão ver tamanho de mercado, vão ver quantidade de fornecedores, vocês vão conseguir fazer tudo isso. Então, acompanhe as aulas, é importante a teoria para que na prática você consiga tirar do papel toda essa parte teórica e ter os resultados, colher os resultados no seu negócio. Então, já para finalizar essa aula 1, para que você consiga já resgatar aí o Siga Pregão, caneta. Caneta eu já vou falar que ele não tem potencial financeiro, porque o custo é muito baixo de uma caneta, precisa de um volume grande. Não tem baixa de participação, tem muita empresa porque é fácil vender caneta. Tem muita disponibilidade de fornecedor, não tem só a BIC, tem vários fabricantes, principalmente canetas vindas da China, mas não está alinhada estrategicamente com a minha empresa. Eu não gosto desse segmento, tá? Porque eu não tenho familiaridade. Tem empresas que vão estar alinhadas, que gostam, que atuam, enfim. No meu caso, para vender caneta, eu teria que aprender aonde comprar, como comprar melhor, negociar. Então, no meu caso aqui, está só na vertente de disponibilidade de fornecedor e nada mais. Quando eu falo potencial financeiro, significa para as minhas metas, tá? Se você tem como meta faturar 50 mil reais, caneta tem alto potencial financeiro. No meu caso, na minha empresa,
50 mil reais é pouco, é baixo o faturamento, então não faz sentido ter caneta. Se a sua empresa é pequena, está começando, é um MEI e quer vender caneta, se você é um MEI, né, um microempreendedor individual, faz sentido você botar a caneta também no potencial financeiro. Tanto alinhamento estratégico quanto potencial financeiro vão depender aí das características do seu negócio, tá? Martelo. Eu trouxe martelo porque o martelo ele tem baixo potencial financeiro. No meu caso, não tem alinhamento estratégico, não tem baixa participação e eu não sei, mas devem ter muitos fabricantes de martelo. Então o martelo está aqui na vertente disponibilidade de fornecedores, mas só lá. Vamos ver mais um mercado aqui que eu trouxe. Ração animal. Ração animal tem alto potencial financeiro, tem licitações bem grandes de ração. Não tem alinhamento estratégico com o meu negócio. Baixa participação. Eu diria que algumas têm baixa participação, mas nem todas, então não vou colocar aqui. Tem algumas que tem bastante gente participando. E eu acredito que tenha baixa disponibilidade de fornecedor. Acredito que deva ter no mercado 5 grandes marcas de ração. Não entendo desse mercado. Enfim, no meu diagrama, na minha análise aqui de um mercado que eu não atuo, eu colocaria apenas em potencial financeiro. Ou seja, ele está apenas em uma vertente, está fora do meu radar de participação. Quais são os mercados que eu devo atuar? Principalmente os que estão bem no centro, alinhado com as 4 vertentes. Ou então, no mínimo, que estejam em 3 vertentes ao mesmo tempo, tá? No caso aqui eu coloquei potencial financeiro, alinhamento estratégico e disponibilidade de fornecedor. Mas poderiam ser as 3 de cima, poderiam ser essas 3 aqui, a baixa participação com disponibilidade de fornecedor e alinhamento estratégico. Você só vai descobrir isso pesquisando, botando a mão na massa. Então na fase 1, você vai ter a oportunidade de fazer essas análises em campo real de batalha, você vai ver números reais usando o Siga Pregão. Se você não é assinante, você vai ter a oportunidade de resgatar o seu bônus. E para finalizar essa aula 1 aqui, papel A4, alta participação, tem muita empresa participando, potencial financeiro é alto, alinhamento estratégico, para mim, no meu caso, é alto também, e disponibilidade de fornecedores é baixa. Tem poucos fabricantes de papel, então o papel A4 só está em 2 vertentes. Então esse é o meu diagrama de convergência de mercado, baseado nos mercados que eu trouxe. Na fase 1, você vai aprender a prática, o como, usando o Siga Pregão, você vai mapear os mercados, vai aprender a escolher, tá? E você vai ser certeiro na hora de definir qual que é o seu diagrama de convergência de mercado. Lembrando que cada empresa tem o seu próprio diagrama e o que você deve fazer é focar nos mercados onde estão alinhados com as 4 vertentes ou minimamente em 3 vertentes do diagrama de convergência de mercado. Os que tiverem apenas 1 ou então no máximo 2, não faz sentido, você pode simplesmente excluir do seu radar. Então no meu caso, caneta eu não vou participar, martelo eu não vou participar, papel A4 não vou participar e sapato eu também não vou participar. E assim, de ração animal também não vou participar. Todos os dias você vai ter a oportunidade de, analisando o mercado de licitações, você colocar novos mercados de atuação. O diagrama de convergência de mercado da sua empresa, ele é vivo. Todos os dias você vai estar analisando as oportunidades, você vai olhar, poxa, e se esse mercado aqui for interessante? Deixa eu pesquisar, deixa eu fazer o meu diagrama aqui. E você analisando, usando o Siga Pregão, vai ficar muito mais fácil de você operar no mercado que vai permitir você ter o faturamento necessário, que você consiga ter uma baixa participação, ou uma participação saudável pelo menos, que tenha alinhamento estratégico e que você tenha disponibilidade de fornecedores. Então essa é a aula 1 da fase 0. Na próxima aula, na aula 2 da fase 0, nós vamos entrar ali, só lembrando para vocês aqui, qual que é a nossa fase 0, tá? Então a aula 2 é definindo o processo de trabalho. Então na aula de hoje nós entendemos o diagrama de convergência de mercado. Amanhã, né, na nossa aula 2, nós vamos definir o processo de trabalho. E na aula 3 nós vamos organizar o seu funil de licitação. Depois que você entender a teoria aqui na fase 0, você vai estar pronto para começar a prática.
Então você vai escolher os melhores mercados para você atuar na prática, botando a mão na massa. Você vai analisar mercado e vai definir estratégia. Na fase 2 do nosso desafio, vai ser ao vivo, mão na massa, tá? Então você vai aprender a ganhar dinheiro de verdade com os mercados que você já escolheu, com todas as análises que você já fez. Lembrando, tá, que é importantíssimo a utilização do Siga Pregão nesse desafio. Na verdade, ele é essencial. Por isso, se você não é um assinante ativo do Siga Pregão, essa ferramenta é incrível, você vai ter a oportunidade agora de resgatar o seu bônus de até 7 dias. Então, hoje, a partir de hoje, você tem 7 dias. Se você deixar para resgatar amanhã, você vai ter apenas 6 dias. Se você deixar para depois de amanhã, você vai ter 5 dias e assim sucessivamente até a nossa fase 2, a fase final. A fase 2 só vai participar quem estiver com a assinatura ativa do Siga Pregão ou tiver resgatado o seu bônus. E lá na fase 2 você vai ter a oportunidade de conversar comigo, tirar dúvida, falar. E como que você faz para ser um dos escolhidos para bater um papo ali e tirar suas dúvidas? Você vai compartilhar esse desafio no seu Instagram, você vai publicar nos seus stories e vai marcar o @SigaPregão. Se você não segue o Siga Pregão no Instagram, não deixe de seguir, compartilhar, divulgar com seus amigos, empresários, enfim. O mercado de licitações públicas, ele deveria ser obrigatório para todos os empresários, porque é o maior mercado que tem, é um mercado multibilionário, um mercado que não tem crise, um mercado que sempre vai existir e que cabe qualquer empresa, independente de qualquer coisa. Se você não começou ainda, está começando a entender esse mercado, o que eu posso antecipar que é um mercado que você pode escalar o seu faturamento, ganhar dinheiro sem gastar com marketing, sem gastar com estrutura, não precisa alugar loja, não precisa contratar funcionário, não precisa ter estoque, você consegue ganhar dinheiro apenas com um CNPJ. E quando eu falo CNPJ, entenda também um MEI. Se você é um MEI, você já tem um CNPJ e você está pronto para esse mercado. Então espero você na aula de amanhã do nosso desafio, espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos compartilhar agora aqui nos nossos comentários o link para você resgatar os seus 7 dias de bônus do Siga Pregão. Vamos mandar esse link também no seu e-mail, que você se cadastrou no desafio, e também lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, até breve, até amanhã, esteja pronto, não deixe de resgatar o seu bônus, já vai mexendo no Siga Pregão, que você vai ver essa verdadeira máquina de fazer dinheiro. Até mais!